Bem-vindos a mais um curso do canal que é a Programação para Mamíferos. A piada está bendita, né? Mas vamos lá. Tu iniciou na programação agora. Quer dizer, tu não iniciou. Tu tá no Instagram e fala assim: quero ser programador. Então tu chegou no local certo. Porque se tu só sabe o quero ser um programador e tá pensando, vou contratar um curso, vou começar daqui e dali, eu tenho aptidão para tecnologia ou, sei lá, conserto máquina e quero iniciar na programação, este conteúdo é o ideal para ti, tá? A programação para mamíferos é a contribuição de conhecimento dos absoluto zero, eu não sei nada da programação, para pessoas. Conteúdo grátis vai estar saindo semanalmente no canal, algum tópico sobre, tá? Então vamos lá. Primeiras coisas que tu vai ter que saber. Programação é código e lógica. Não necessariamente 100% código, mas lógica, tá? Tu tem que saber lógica. Então, conceitos que tu precisa saber. Como todo trabalho, tu precisa de uma ferramenta, tá? Independente da ferramenta que tu vá programar, se for Java ou C Sharp, vamos iniciar pelo back-end, tá? Porque ali é onde está mais o código bruto, mais a lógica e menos desenho, né? Menos layout, tá? Que isso é um tópico lá pra frente que a gente vai falar sobre linguagem de notação, tá? Neste momento, tu vai precisar de uma ferramenta, tá? Que é bem simples. Se tu precisar, comenta aqui embaixo que eu coloco te mando um tutorial de texto, né? Pra como tu instalar e fazer. O que a gente vai usar hoje? A gente vai usar o Visual Code, tá? Visual Code com C Sharp. O que tu precisa para fazer com o Visual Code C Sharp? Tu vai precisar ir nas extensões, digitar C Sharp, tá? Só para te dizer. Instalar o DevKit, tá? Que vai instalar também o C Sharp Language. Os que são Microsoft, C Sharp é uma linguagem da Microsoft. Tu iniciou agora, tu não sabe nem o que tem que fazer. Instalou o Visual Code, free. Instalou essas dois carinhas, free. Ele vai te dar uma mensagem aqui no canto que tu precisa instalar um novo SDK. Dá um install no SDK 9, tá? Qualquer coisa tu repita isso, o vídeo, SDK 9 C Sharp. Instalou. Instalou, reinicia o nosso Visual Code, vai estar funcionando a ferramenta para tu programar. Como que tu vai iniciar o projeto para esta aula? Tu vai vir aqui e digitar .NET New Console. Cria uma pastinha e vai lá, cria uma pasta e digita .NET New Console, tá? O que o .NET New Console vai fazer? Criar essa estruturinha. Objective-in são arquivos do próprio C Sharp, não importa pra gente hoje. Vai ter o CS Project, que vai dizer a versão, o que tu tem do código. A solution, que também é gerado automaticamente, não é uma grandes importâncias pra gente. E o program. O program é onde a gente vai digitar o nosso código para a programação. O próximo comando que eu vou ensinar para vocês é o que já está ali, que é o .NET Run. O que o .NET Run vai fazer? Run de executar. Ele vai executar o nosso código e vai mostrar a mensagem Hello World. Tô com a cara na frente aqui, deixa eu mexer um pouquinho para ver. Ó, ele vai aparecer. Quer ver que eu vou fazer uma coisa melhor? Aqui. Aparece o Hello World, tá? .NET Run, Hello World. Beleza? A partir daqui, primeira coisa que tu tem que saber. O que é uma variável? Tá. Uma variável é como se fosse essa caneca. Ela não tem nada dentro. Ela é um recipiente. A partir que eu boto café dentro da variável, a caneca tem café. Tá? Então, ela tem tipos. São recipientes que são tipos. Então, o tipo desse recipiente é uma caneca. Então, o que eu posso botar aqui dentro são líquidos ou sólidos, mas tem algum tipo de coisa que eu coloco aqui, mas eu não posso colocar gasoso, por exemplo. Tá? Na programação segue a mesma ideia. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer neste momento? Vamos falar sobre variáveis e tipos. Tá? Então, esse console, writeLine, é para escrever uma linha no console. Eu vou apagar ele e vou apagar o comentário. Tá?
aqui, deixa eu guardar minha caneca aqui no ladinho, eu vou começar com um comentário, tá? Comentário é aula de variáveis, tá? E tipos. Então a gente vai ter aula de variáveis e tipos. Não se atentem nos acentos, não é um problema, tá? Mas vamos lá. A primeira variável, vou fazer aqui um console.writeLine para escrever uma linha e vou dizer início aula variável. Tá. Só para ele dizer que é o início aqui, tá? Ponto e vírgula. Então, ele vai apresentar o texto que eu botei entre aspas duplas dentro do meu console. Beleza? E ponto e vírgula para fechar o comando, para ele executar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma variável. Variável tem tipos, tá? Mas ela sempre vai ter tipo, nome e valor. Então, eu vou criar uma variável do tipo int. Int é um número inteiro, tá? É um bem comum para número, tá? Ele tem que ser positivo e negativo, tá? Ele não aceita números com vírgula. E também tem um tamanho limitado. Não se apeguem muito aos tamanhos, mas pensem assim. Se você for trabalhar com idade, com quantidade de, sei lá, de manutenções e tal, coisas mais que tem um número, quantidade ali até 9.999, usem um inteiro. Se vocês começarem a passar disso, vocês têm que usar números maiores, tá? Então, vamos entender o quê? Vamos fazer de idade, tá? Idade igual a 30. É assim que tu declara uma variável e um valor. Então, tu vai dizer o tipo dela, o nome dela, que a gente está dizendo idade, e o valor. Eu estou dizendo 30. Na verdade, 31, né? Eu tenho 31 anos de idade. Aí, como tu utiliza essa variável? Então, vamos lá. Eu vou fazer concatenação de texto. Então, eu vou escrever de novo. Console.writeLine, abre parênteses, aspas duplas, e vou botar minha idade. Para concatenar alguma coisa, para adicionar alguma coisa, eu vou dizer a operação mais. Quando eu estou falando de um texto, eu vou estar botando mais alguma coisa, então eu vou botar mais a minha variável de idade. Então eu adicionei a idade no meu texto, tá? Então eu adicionei no texto a idade. Eu vou botar um espaço aqui, dois pontos espaço, para aparecer idade, dois pontos espaço. Como a gente testa? .NET Run. Então ele tem que aparecer início da aula, minha idade e o número da minha idade no código, tá? Ó, início da aula de variável e ele acabou não executando a próxima linha. Vamos entender por quê. Ah, eu não salvei. Se eu não salvar, não executa. Agora ele vai aparecer certo. Pronto. Faltou salvar. Tá. Então ele apareceu no início da aula de variável e apareceu a minha idade, 31, certo? Quando eu uso outros números, tá? Um número inteiro muito longo, tá? Eu gosto de usar, e é uma boa prática usar o long, tá? Então, vamos lá. População mundial, não vai ter vírgula, tá? Não tem meia pessoa, né? População mundial igual a 8... Sei lá, botar um número bem grande aqui. 8... Vou botar mais um zero aqui, acho que dá. Pronto. Eu boto um L no final para caracterizar que é um número long e ele vai fazer a mesma coisa. Vou começar a copiar e colar para a gente economizar tempo. Então, copiei o console WriteLine e vou botar população e vou concatenar a variável no final para ele apresentar a nossa variável no console. Mesma ideia, salvei o arquivo .NET Run. Então agora eu estou falando sobre long, tá? Ele mostrou a população. Também temos o short, tá? O short é para números inteiros pequenos. Então aqui, um número pequeno. Número pequeno. Poderia ser para a idade, porque ninguém passa ali dos 3.000 anos, né? Mas vamos botar ali, sei lá,
Sei lá, 3, né? E vamos fazer a mesma ideia, tá? Aqui para explicação dos tipos. Pequeno. Poderia ser meu salário também aqui, número inteiro pequeno. Salvei e mais uma execução, tá? E vai aparecer no console o número inteiro pequeno. Saindo dos números, a gente entra agora, saindo dos números inteiros, a gente entra nos números com vírgula, tá? A gente vai começar pelo primeiro, que é o mais famoso, o double, tá? O double tem praticamente em quase todas as linguagens para caracterizar valores. Então, preço produto, tá? Vamos botar aqui 19,99 ponto e vírgula, que é o preço do meu produto. Eu vou botar aqui mais um console writeline, vou botar preço doble, pra gente saber que é em double. E vou botar o preço e vou executar novamente. Sabendo do preço, tá? Façam o mesmo processo que eu estou fazendo para vocês entenderem como é feita uma variável. Tá vendo que eu botei ponto na programação e virou uma vírgula aqui? É realmente isso que faz, porque a programação usa isso para fazer um contexto do português, né? Ele apresentou em português no PTBR, porque é uma vírgula, mas eu usei o padrão americano, que é o ponto, para fazer a programação. Seguindo aqui, a gente tem o float. O float também serve, tá? Mas ele é ele tem uma menor precisão pro double, tá? Então, assim, as casas decimais dele são menores do que as casas decimais do double. O double, vamos dizer que o float é o pior, o double é o intermediário, e aí tem o pica das galáxias, que é o decimal, tá? Mas vamos fazer um float e vamos fazer um decimal também. Vamos botar como taxa de juro, por exemplo, que não vai ter tantos zeros, tantos números após da vírgula, tá? Taxa de juros igual a 4,5F, tá? Porque eu quero caracterizar que ele é um float, ponto e vírgula. E aqui eu vou fazer decimal, saldo minha conta imaginária, que é o saldo que eu tenho na minha conta imaginária, que seria, sei lá, 4, 8, alguns milhões, vírgula. Eu posso botar um 754, né? Ponto 754 M minúsculo, ponto e vírgula. Que aí vai ter o decimal. E aí eu vou poder usar também o cálculo. Vou botar só qualquer texto aqui, cálculo. Vou botar taxa, que vai ser minha taxa. Vou botar vírgula, ou vou botar mais, aspas duplas de novo, saldo, 2 pontos e espaço, e meu saldo da minha conta imaginária no final, tá? É assim que tu continua concatenando texto. Quando tu quer concatenar texto, tu sempre vai usar o operador mais. Tu pode concatenar variáveis ou o texto simples entre aspas duplas, tá? Vamos executar novamente. .NET Run. Ele vai ter que mostrar o saldo, a taxa e o valor double. Então agora a gente tem a utilização dos valores com vírgula. Agora temos um comum, tá? Que é o bool. O bool, ele é utilizado para true ou falso. É uma coisa que tu vai usar muito na programação. Então, tu pode ser usuário ativo igual a true, tá? Ou bool, usuário dia chuvoso, pode ser dia chuvoso igual a false, tá? Porque tu pode sempre atribuir um valor true ou false para isso. Então vamos lá. Copiar o console writeline de usuário ativo, 2 pontos, espaço, aspas duplas, mais usuário ativo, mais aspas duplas, espaço, dia chuvoso, 2 pontos, espaço, mais dia chuvoso,
fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Aqui vocês podem pausar para copiar o resto. E a gente vai executar novamente. Vai aparecer true e false, ok? Que é o que a gente tem de informação nessas variáveis. A gente entra nos textos, tá? Os textos são... dá para usar o char status igual a pode ser aspas simples, ou um texto mesmo, que daí tu vai usar string, mensagem igual, aspas duplas, porque é um texto, mensagem de outro planeta. E aí aqui tu pode também usar o console writeline. E aí o console writeline ele não precisa ter uma aspas duplas em si, eu só estou passando uma string para ele, que é uma mensagem, mais o status. Ele vai mostrar as duas variáveis para mim. Então ele vai mostrar mensagem de outro planeta A. Na prática seria isso. Salva, executa novamente, para a gente ver esse retorno. Então a gente passou pelos strings. Esse é muito comum para tu controlar status, controlar texto de mensagem de usuário, ou receber um CPF, que é alguma coisa que tem um zero à esquerda, pontos. Então a informação tu vai usar texto, tá? Nas programações, como Java também tem, tá? A gente tem uma coisa generalista. Tem todos esses tipos, que é o var. O que é o var? O var, até no front-end, tá? O var, ele sempre o compilador vai entender, tá, na programação, que ele é o que tu tá atribuindo. Então, por exemplo, se tu definir var nome cidade, certo? E tu definir um texto, que é de botar SP aqui, tá? Ele vai entender que essa propriedade, que essa variável, tá, é uma string. Se tu botar var população cidade igual a 57257, ele vai entender que isso aqui é um inteiro, tá? Porque é o primeiro tipo que ele consegue fazer isso. E se tu botar var temperatura igual a 22, não, hoje tá 11.3, e não botar um F ou um M, tá? Ele vai entender que isso aqui é um double. Ele já entendeu. Então, no final das contas, ele entende que é o valor. Mesma coisa com objetos, mas isso é conteúdo para a próxima aula. Então, como é que fica isso aqui? Tu pode colocar a tua mensagem writeline, aspas duplas, hoje em espaço mais nome cidade, mais espaço, para a população de mais... Deixa eu dar um enter aqui. Não, deixa eu voltar lá. Mais população cidade, mais aspas duplas, está com a temperatura... Deixa eu dar um... Não fez o que eu pedi, mas ok. Mais temperatura, fecha parênteses, ponto e vírgula, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu quebrar aqui mais uma vez. Deixa eu ver se ele vai conseguir. Ficou legal. Tá. Então, eu tô dizendo que hoje, na cidade, com o nome, para a população, do número da população, com a temperatura tal. Depois que eu salvar, eu vou mandar executar. Vamos ver se ele vai fazer o que eu vou pedir. Ele tem que mostrar... Hoje, na cidade de SP, com a população de 57257, está com a temperatura de tantos valores. Então, assim, esse contexto completo, a gente conseguiu, tá, tomar um café e passar pelo primeiro capítulo da programação para mamíferos. A gente vai começar mais muito do básico na programação de todos os contextos. Então, os próximos conteúdos vão ser criar classes e funções, fazer os operadores, né?
mais, menos vezes, dividir, percorrer lista, operador lógico. Então, a gente vai passar por todos esses conteúdos. Então, trocando de câmera. Gente, se inscrevam, ativa o sininho para tu receber conteúdos como esse semanalmente e aí tu começar a entrar no mundo da programação com uma boa estrutura e o entendimento de tudo que está acontecendo, tá? Um abraço!